E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Stephanie e hoje eu quero falar um pouquinho sobre constelação familiar com vocês. Inclusive, todas as terças-feiras agora, os vídeos vão ser sobre constelação familiar. Então, quem tiver dúvidas sobre constelação familiar, tiver perguntas, comenta aqui embaixo que eu posso estar respondendo vocês nos próximos vídeos. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as dinâmicas sistêmicas nas quais a gente está inserido. Todos nós viemos de uma família, viemos de um sistema familiar, se isso foi escolhido ou não. Não vamos entrar neste mérito, não vamos entrar neste lugar, né? Mas, de fato, a gente vem numa determinada família que tem seus desafios, tem seus comportamentos, tem seus padrões, tem suas crenças do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado, e é onde a gente cresce e se desenvolve. Algumas pessoas não crescem dentro do sistema familiar. Elas nascem e, de acordo com os movimentos da vida, elas podem ser encaminhadas para casas de adoções, para outras famílias. Isso também é uma dinâmica sistêmica, tá? Mas, na grande maioria das vezes, a gente cresce dentro de um sistema familiar, geralmente o de origem, né? Onde a gente realmente nasceu. E, independente do caso, né? A gente traz na nossa memória, no nosso DNA, né? Muito mais antigo, esses padrões que são passados de geração em geração. Dentro das constelações, a gente consegue observar que a maioria, né, das vezes, a gente não escolhe. A gente não escolhe a nossa profissão, a gente não escolhe conscientemente os nossos relacionamentos afetivos, amorosos, a gente não escolhe os caminhos que a gente vai trilhar, né? A gente é um receptáculo de informações que vem de outras eras, de outras gerações, e a gente geralmente repete de forma inconsciente o que aconteceu no passado, numa forma de tentar solucionar no momento presente. Só que quando a gente não tem consciência disso, muitas vezes a gente só repete os padrões, né? Então, um dos exemplos clássicos que a gente tem, que é relacionamento afetivo, né? A avó tinha um relacionamento abusivo, por exemplo, onde ela apanhava, onde tinha violência. Um exemplo, tá? Tem várias dinâmicas por trás disso, não vou entrar em profundidade aqui. Mas ela tinha um relacionamento onde ela sofria violência do marido, e aí vem os filhos, e esses filhos repetem esse padrão. As mulheres, elas podem viver a mesma situação que a mãe, ou serem tão violentas quanto o pai, ou os dois, né, que é o que geralmente acontece, né? Em homenagem, em honra a um eu faço igual, e ao outro também, porque não tem como a criança excluir nenhum dos pais do coração, né? Então esse padrão é repetido, aí a filha repete, aí depois a outra filha, a neta, repete, até que chega um momento em que alguém decide romper esse sistema, esse padrão, esse comportamento que se repete de geração em geração. Isso acontece através de uma tomada de consciência, onde a pessoa decide que ela não quer mais aquilo. Então ela olha para aquilo, nas constelações como isso acontece. A gente olha para a origem do problema, para a origem da violência, e dali a pessoa pode se desemaranhar, ela pode se liberar daquele padrão. Então a gente escolhe muito pouco, né, na nossa vida, no nosso trabalho, em tudo que a gente faz, são pouquíssimas as escolhas, esse livre-arbítrio, que a gente tem essa ideia, ele é muito curto, né? Ele é muito limitado. A não ser quando a gente decide que a gente quer mudar, que a gente quer se curar, que a gente quer resolver algo dentro da gente que não está resolvido, que está sendo um problema, que está sendo um bloqueio. Hoje eu percebo da minha experiência, tá? Não estou dizendo que é uma regra. Da minha experiência, eu percebo que essa autotransformação, essa cura que a gente busca, é um dos objetivos, é um dos sentidos que tem a nossa vida. Porque se a gente vive só repetindo as mesmas histórias, os mesmos padrões, os mesmos comportamentos, o mesmo tudo, existe esse movimento que ele é muito pouco, né? Sai pouco do lugar, a cada geração existe uma certa evolução, uma certa liberação,
mas ele acontece em passos muito pequenos, numa engrenagem que parece que é um pouco devagar, né? E quando a gente pode olhar para isso de forma consciente, tomar consciência e começar a se liberar, existe essa abertura na nossa vida para a gente fazer diferente. Então, para ter um relacionamento saudável, para atuar numa determinada área profissional que antes a família não queria ou não gostava que você fosse ou era contra, né? Existe uma abertura para que você possa, né, ter um ambiente familiar mais harmônico, mais saudável, diferente, muitas vezes, do que os seus ancestrais tiveram. Então, a cura, que a gente chama, né, ela não é o objetivo final, porque depois que você resolve, existe um mundo, uma história inteira pela frente, né? Mas com certeza, esse papel de se transformar, de se curar, de buscar esse autoconhecimento, ele é uma das passagens da nossa vida que são mais prósperas, mais produtivas, mais libertadoras, né? Então, isso é um pouquinho sobre o que é um movimentinho de constelação familiar. Tem outros vídeos aqui no canal, tem uma playlist falando só de constelação familiar, fica à vontade para conhecer, dá uma olhadinha. Tem alguns vídeos que são mais antigos, tá, gente? Lá de quando eu comecei, mas eles ainda são muito válidos, então fica à vontade para trazer aqui suas dúvidas. E se gostou e não está no canal, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo com quem você acha que ele pode ajudar, para quem você acha que ele pode ser útil, né? Para quem está buscando mudar de vida, para quem está buscando se melhorar, se trabalhar, se liberar dessas amarras que a gente tem. E até a próxima!